vamos conversar com a doutora Denise Albano, que interage direto de Aracaju, capital de Sergipe. Doutora Denise Albano, parece que o mundo virou de cabeça para baixo nesses dias mais recentes, com essas revelações feitas pelo Elon Musk, também pelo próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no que diz respeito a esses conteúdos que estavam ali guardados nessa agência USAID, lá dos Estados Unidos da América, estava trabalhando aí com ONGs suspeitas, e qual o impacto que essas notícias e os fatos que estão sendo também apresentados vão causar para a população norte-americana e as possíveis consequências para o Brasil. Então, Erivan, pois é, lá nos Estados Unidos a repercussão tem sido muito grande. Os pagadores de impostos lá dos Estados Unidos, muito impressionados, com fartas doses de indignação, quando estão vindo a saber, todos os dias, a porta-voz da Casa Branca tem revelado, não apenas o presidente Trump tem dito, de maneira estupefata, o que de fato estava ocorrendo por trás dessa agência do governo americano, criada pelo presidente lá atrás, John Kennedy, exatamente para praticar, promover o que na diplomacia, na ciência política é chamada de soft power, ou seja, aquele poder de influência, de buscar exatamente aliados, adeptos para um país da importância dos Estados Unidos, através exatamente de mecanismos de assistência humanitária, de apoio a instituições que promovem a democracia, os direitos humanos. Então, isso seria exatamente o soft power, em vez de recorrer a ameaças, a guerras, que se buscasse contar com aliados, exatamente usando esses mecanismos de apoios financeiros, ajudando populações carentes, eventos, tragédias, também dando suporte e financiando iniciativas, projetos exatamente ligados à defesa da democracia e dos direitos humanos, como eu disse. Mas o que se percebeu dessa agência cada vez mais aparelhada de promoção de ideologia de gênero, de promoção da censura, para caçar, perseguir vozes ligadas mais ao pensamento, a ideias conservadoras. E o que ocorreu é isso, de fato, de causar espécie. Você descobrir um site americano que é bem esquerdista, bem militante de esquerda, a política, um site lá dos Estados Unidos, recebeu dinheiro dessa agência, o jornal New York Times também, e aqui no Brasil saiu recentemente uma lista que temos desde ONGs, algumas eu até conheço, que receberam recursos e, por exemplo, o tal do Sleep Giants, que fez perseguição a veículos de imprensa que não endossavam o discurso de esquerda, como, por exemplo, a Jovem Pan, no passado recente, esses Sleep Giants defendia e promovia a desmonetização da Jovem Pan. Tanto é que essa turma que hoje está na Oeste, como Guilherme Fiuza, o Ana Paula Henkel, o Augusto Nunes, Rodrigo Constantino, todos foram afastados ou demitidos, ou pediram para sair, tamanha a pressão, a censura que estavam sofrendo, exatamente desvirtuando o que era a linha editorial da Jovem Pan. Mas soubemos também que, além de Sleep Giants, o próprio Felipe Neto, esse youtuber, influencer, que é lulopetista, só que um breve parênteses, Arivan, lembram da Janja, lá no evento ligado à reunião lá do G20 no Rio de Janeiro,
e que ela disse um palavrão, soltou um xingamento para o Elon Musk, naquele evento quem estava ombreando com ela, ao ladinho dela, era o Felipe Neto, e recebeu uma bolada de dinheiro da embaixada americana, e todo mundo sabe o papel que esse Felipe Neto desempenhou nas eleições de 2022, antes e pouco tempo depois, na defesa de Lula, na defesa das pautas progressistas. Então, Arivan, tivemos aí também a famosa Folha de São Paulo, também recebendo dinheiro dessa agência americana. Temos também a Abrage, uma associação de jornalistas investigativos recebendo recursos. Isso não é indício de crime, não. Agora, o que de fato preocupa é que há evidências de que essa agência passava dinheiro para influencers, ONGs, associações, até para veículos de imprensa. Será que seria de forma desinteressada ou elas como que pautavam as ações, as matérias, a partir exatamente desse financiamento, para defender as pautas da ideologia de gênero, do discurso único por meio da censura? Muita coisa ainda virá à tona e tudo indica que essa atuação mais intensa dessa agência, junto com a Secretaria de Estado dos Estados Unidos, cuja secretária até se deslocou aqui para o Brasil, para pressionar durante as eleições de 2022. Então, tudo indica que teve interferência estrangeira exatamente durante o processo eleitoral, que ajudou a colocar o descondenado, o Lula, e eu vou usar as palavras do seu vice-presidente, de colocar Lula de volta à cena do crime. É possível que haja uma consequência em relação ao comportamento do próprio TSE? É uma grande incógnita. A gente não sabe aí o que uma eventual comissão parlamentar de inquérito irá descobrir. Lembremos que comissões parlamentares de inquérito têm poderes maiores numa investigação, por isso que é comissão parlamentar de inquérito, de investigação, mas tem poderes maiores do que, por exemplo, delegados de polícia ou mesmo membros do Ministério Público à frente de uma investigação. Por que tem poderes maiores? Exatamente porque pode determinar quebras de sigilo telefônico, de sigilo telemático, que é troca de mensagens usando a internet, e-mails, enfim, quebras de sigilo fiscal, bancário. Já se desenha, sem dúvida, é um conjunto de evidências de forte interferência, sim, no processo eleitoral de 2022. É importante que essa investigação ocorra, de fato, até por uma certa independência maior dessa comissão parlamentar de inquérito, que é um instrumento da minoria, da oposição, que de fato se avance na apuração do que ocorreu. A estratégia que se viu nessa busca de implementar um discurso único de que, olha, as caixinhas mágicas, elas são invioláveis. É importante aí combater a desinformação, o poder, o conluio que se formou para eleger Lula. Então, vamos combater a desinformação. O TRE, TSE, alguma postagem mais crítica ao Lula e tudo, qualquer questionamento sobre o processo eleitoral, sobre as caixinhas mágicas onde a gente ali vota, qualquer questionamento aparecia uma mensagem com o selo do TSE. E houve, sim, uma espécie de suporte das universidades. Convênios foram firmados com várias universidades, incluindo a Universidade Federal de Sergipe, que atuou, sim, por meio de professores, pesquisadores, no endosso
dessa narrativa de que era necessário combater a desinformação, defender a democracia, que o processo eleitoral era absolutamente isento, e o que está vindo à tona é que não foi isento. E eu digo aqui de público até como uma forma de me proteger, porque eu aqui também, diante do que a esquerda promove, que se aboletou nas universidades e se julga dona das universidades, que eu prezo, que eu defendo, como eu sempre faço questão de dizer, eu sou cria de universidade pública e defendo que elas voltem a ser uma instituição pública, porque elas foram privatizadas pela esquerda, é a grande verdade. E esteve em Brasília uma das maiores autoridades em comunicação aqui no Estado, chefe da comunicação da Universidade Federal de Sergipe, num evento em defesa da democracia, de combate à desinformação, e aí veio me assediar, veio como que numa ameaça implícita, mas com grau de assédio, por conta exatamente de uma denúncia que fiz daquele projeto de 22 milhões, onde ela estava contemplada como membro dessa equipe que iria faturar um bom recurso, um bom dinheiro para prestar assessoria publicitária no projeto de pesquisa ligado ao Programa Nacional do Livro Didático do MEC. Mas é isso, eles tentam nos constranger, tentam nos amedrontar, mas é importante que a gente lute pela verdade, que as universidades também, e aí a gente não sabe se por voluntarismo, porque a maioria que ali está, com as honrosas exceções, é de gente de esquerda, voluntariamente adere a esse projeto encampado pela grande mídia, pelo Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral, ou se também alguns desses pesquisadores da área da comunicação receberam recursos direto ou indiretamente dessa USAID, o SAID, a Agência Americana de Promoção do Desenvolvimento Internacional, mas que a gente viu que era uma agência de fomento, de disseminação, apoio, era a censura, era a perseguição de vozes conservadoras.